foi aprovada pela municipalidade, né, que foi sancionada pelo prefeito municipal, ela não tem nenhuma infraestrutura, tá? Mas ela existe. Por quê? Ela existe juridicamente porque ela foi criada pelo município. Então, quando eu cheguei lá na comarca, era muito comum, não é, projeto de desmembramento, em que chegava lá o projeto de desmembramento com a criação de uma rua, mas essa rua, no projeto de desmembramento, era considerado um mero lote do desmembramento, né? Essa área ia ser doada para a rua, que já foi criada. Sendo assim, com esse expediente, não era destinado 1 metro quadrado para efeito das áreas institucionais, não é? Porque, segundo a lei 6766, até 35% seriam necessários, né, da área, tanto para as vias públicas quanto para as institucionais, para a municipalidade. Depois esse percentual na lei ele caiu, né, hoje é definido pelos municípios, mas aqui em Santa Catarina existe uma lei estadual, que eu vou citar, que exige esses 35%. Tá? Então esses 35%, eles são necessários aqui no estado de Santa Catarina. Tá? Então, muito cuidado com essa distinção entre loteamento e desmembramento, tá? Ou seja, esse sistema viário existente, ele tem que existir de fato, tem que ser um sistema viário que tenha infraestrutura, tá? Não pode ser um sistema viário criado na Câmara Municipal onde não existe infraestrutura. Então, eu tive que fazer esse questionamento e a partir do momento que eu fiz isso, não é? Eu me tornei persona não grata, né? Por quê? Porque eu comecei a rejeitar esses projetos aí de parcelamento de solo via desmembramento, né? E é sempre uma situação muito complicada, muito complicada. Por quê? Porque a municipalidade é o interessado versus o oficial registrador. Agora, aqui em Santa Catarina, a gente tem um instituto muito importante, tá? Que é o quê? Que é a necessidade obrigatória de manifestação do Ministério Público, prevista, não é, no nosso Código de Normas. E essa necessidade de manifestação do Ministério Público, ao fim e ao cabo, ela vem o quê? Ela vem em benefício dos oficiais registradores. Tá? Eu, antes de aqui assumir em Santa Catarina, eu sempre fui um crítico, né? Falei, mas como, não é? Em Santa Catarina tem que enviar todo o projeto de parcelamento para o Ministério Público se manifestar. Mas hoje eu vejo essa necessidade inserida ali no nosso Código de Normas como um dispositivo necessário. Tá? Necessário. Porque até então, sem essa necessidade, era muito complicado, tá? Muito complicado. Por quê? Porque as aprovações das municipalidades são muito deficitárias, né? O que acaba gerando o quê? Burla a lei do parcelamento de solo. Em especial com relação à titularidade pela realização da infraestrutura básica desses loteamentos. Porque à medida que não é feito nenhuma infraestrutura, no fim, quem vai ser cobrado é a própria municipalidade, aqueles adquirentes daqueles lotes, onde não tem infraestrutura, eles vão cobrar do poder público uma exigência que deveria ser cobrada de quem? Do loteador. Tá? Estão entendendo? Então é isso, pessoal. Então essa diferença entre desmembramento e loteamento, que parece boba, na realidade ela é muito importante, tá? Para o oficial registrador. Isso porque em ambas essas modalidades, a indispensabilidade da observância, não é do quê? Das normas da Lei 6766. Então vejam, repito, não basta que essas vias públicas existam apenas no plano jurídico, é necessário que elas existam de fato, que essa infraestrutura exista. Tá? Um parcelamento regular, portanto, deve ter a aprovação do projeto, deve ter o registro no registro de imóveis, ao qual deve ser exercida essa atribuição, e a execução da infraestrutura. Nós temos uma outra figura que é prevista em leis municipais, que não é prevista na Lei 6766, que é o desdobro, tá? Que é aquele fracionamento de um próprio lote, não é? Ou de uma área pequena, em poucos lotes. Tá?
Isso está previsto, inclusive, no nosso Código de Normas, lá no artigo 718, é chamado de registro especial. Por que registro especial? Porque ele não estaria sujeito, em princípio, aos rigores documentais, não é? Ali do artigo 18 da Lei 6766, tá? Então, existem alguns requisitos ali do artigo 718, como a dispensa expressa, não é, pela municipalidade do parcelador realizar quaisquer melhoramentos, não é, a quantidade de lotes. O artigo 719, então, ele remete ao oficial fazer essa análise, tá? Essa análise, se esse parcelamento ele seria ou não, poderia ou não ser objeto de um registro especial. Que não é o da 6766. Não, não é o da 6766. Eu, de minha parte, tá, eu sempre entro em contato com os promotores responsáveis pela área de parcelamento de solo da comarca para expor essa situação, tá? E, na realidade, o Ministério Público, né, na maior parte das vezes, ele quer que todos os parcelamentos de solo sejam enviados a ele. Por quê? Porque, na realidade, o desdobro ele não possui uma regulamentação prevista em lei. Algumas leis municipais possuem a previsão de desdobro, tá? Mas a Lei 6766 não traz essa previsão. Então, lá em Gaspar, por exemplo, todo parcelamento de solo eu envio para o Ministério Público, tá? E todo parcelamento de solo eu submeto a todas as exigências do artigo 18, com todas as certidões, tá? Eu não utilizo esse expediente que pode ser muito complicado, tá? Pode ser muito complicado a utilização. Por quê? Porque, na realidade, você está abrindo mão de exigências legais, não é? Que estão previstas lá no artigo 18, uma vez que o desdobro ele não possui base na Lei 6766, tá? Na verdade, que o artigo 718 do nosso Código de Normas, ele tentou, não é, uma espécie de desburocratização, assim, para aqueles parcelamentos de menor porte, né? Por exemplo, uma área de 700 metros, pretender um parcelamento em 2 áreas de 350. Nesses casos eu entendo que é possível até o desdobro, tá? É possível. Porque qual a necessidade toda aquela documentação do artigo 18 da Lei 6766? É exatamente para quê? Para aferir a idoneidade daquele loteador. Uma vez que ele vai lotear uma área, tá? Uma vez que ele tem um projeto de implantação de infraestrutura, tá? Então, toda aquela documentação, ela tem por finalidade aferir a idoneidade financeira, a idoneidade moral, inclusive, porque até certidões no que se refere a penais são necessárias, não é? Para quê? Para que você possa efetivamente atribuir a ele a capacidade de levar à frente aquele empreendimento. Se você tem parcelamento de solo com áreas com criação de mínima de lotes, realmente parece exagerado toda aquela exigência do artigo 18. Tá? É nesse sentido que vem o artigo 718 do Código de Normas. Tá? Para determinadas situações, a critério do oficial. Mas vejam a responsabilidade, tá? Vejam a responsabilidade do oficial registrador nesses casos. De repente, você abre mão aí das exigências para uma situação que não seria o caso, não é capaz de o Ministério Público ajuizar uma ação contra você. Por quê? Porque você não exigiu o que deveria ser exigido, não é? Para efeito do parcelamento de solo. Tá? Então, tem que ser uma situação muito bem estudada para quê? Para o oficial registrador efetivamente entender que é um caso de registro especial. Tá? A questão do parcelamento de solo urbano, ela está intimamente ligada ao quê? Aos parcelamentos de solo irregulares, né? Ou seja, aqueles parcelamentos de solo que não seguem os trâmites da Lei 6766.
O parcelamento regular do solo seria aquele que o quê? Que tivesse aprovação municipal, tivesse o registro